Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal Criativo em Casa. Eu sou a Joana e hoje trago para vocês um pão caseiro feito com fermento natural de batata, gente. Muito simples de fazer. Vou explicar para vocês certinho como que eu fiz o início para fazer o fermento de batata, tá, gente? E depois como que eu iniciei fazendo os nossos pães. Olha que maravilha, hoje eu assei 2. Ficou muito bom, gente, cresceu bastante. Rendeu 2 pães médios, olha que delícia. Espero que gostem. Quero pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para serem notificados das novidades no canal e compartilhem bastante esse vídeo. Vamos para a receitinha do fermento caseiro de batata. A minha receita, gente, é de 2 pães médios, então eu utilizo 300 ml de água na minha receita. Então eu vou usar uma batata média, bem lavadinha, tá, gente? E 300 ml de água. Vou bater no liquidificador essa batata. Não precisa cascar a batata, tá, gente? Pode cortar com casca e tudo, porque eu vou bater aqui no liquidificador. Corto ela aqui em pedaços finos para facilitar para bater. Acrescento 300 ml de água. Essa medida para fermento é para o preparo de 2 pães médios, tá, gente? Vou usar a colher de sopa para medir o açúcar. Vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá, colher de sobremesa de sal. Agora é só bater bem esses ingredientes que colocamos no liquidificador. Já volto para explicar para vocês. Bati bem e ficou assim, gente. Olha como que fica. Vou usar esse vidro aqui, gente, tamanho médio, para guardar o meu fermento. É importante que seja uma vasilha de vidro, tá, gente? Com tampa de rosca para vocês estarem guardando o fermento. Não pode fechar essa tampa aqui totalmente. Eu vou deixar um pouquinho meio aberta, tá, gente? Eu vou fechar ela e depois eu vou soltar um pouquinho a tampa, que é para sair todo o gás que juntar aqui dentro desse vidro, para tá dando escape para esse gás, tá, gente? Eu fecho ela assim, ó, e solto um pouquinho. E aí eu vou amarrar aqui um pano de prato, tá, gente, também, para ficar bem guardadinho, né, gente? Evitar insetos, né? E eu vou guardar em um lugar escuro, quietinho, por 5 dias, tá, gente? Vai ficar 5 dias descansando esse fermento, para ele fermentar aqui no vidro. E agora, depois de 5 dias, ficou assim, gente, já fermentado, já subiu para cima, olha. Ficou escuro em cima, gente, mas é por causa da batata, né? A casca da batata fica escuro mesmo, tá? Essa parte de cima eu vou tirar de colher, vou descartar ela. E a parte de baixo nós vamos usar para refazer o nosso fermento. Eu chamo de renovar o fermento, tá? Vamos fazer novamente a mesma medida que fizemos esse daqui, nós vamos fazer outra medida na mesma repetição e vamos unir os dois, tá? Eu vou fazer aqui a mesma medida novamente. Se alguém tiver dúvida, pode estar voltando o vídeo, tá, gente? Para fazer a mesma medida novamente. Aí eu juntei as 2 medidas, bati no liquidificador as 2 medidas junto e coloquei em 2 vidros agora, tá, gente? Coloquei em 2 vidros e agora eu vou deixar descansando 2 horas de prazo. Depois eu vou guardar um vidro desse com 300 ml na geladeira e o outro eu vou descartar, tá, gente? Porque pode ficar muito ácido o nosso pão se fizer com essa medida agora, tá, gente? Porque o nosso fermento tá muito novo. É a primeira vez que eu fiz aqui, renovei ele, então vou descartar. Eu vou guardar a isca na geladeira
por 5 dias. Depois eu vou renovar novamente nosso fermento, fazendo a mesma repetição, fazendo as 2 medidas novamente, para eu poder amassar o meu primeiro pão na segunda vez que eu renovar ele, tá, gente? Espero que vocês estejam entendendo. E aqui, pessoal, eu já fiz a minha esponja. Já é a segunda vez que eu renovei o meu fermento. Deixei 2 horas de prazo descansando. Depois juntei a ele um pouco de farinha de trigo. Não tenho tanto certo, tá, gente? Só para ficar essa massa aqui, ó. Bem molenga. Ficou bem molenga. Agora ela já cresceu um pouco, tá, gente? E aí eu deixei descansando para iniciar aqui a nossa receitinha da massa do pão, tá, gente? Vou colocar 4 colheres de açúcar. Estou usando a colher de sopa, tá, gente, para fazer a medida. E o óleo de soja eu vou usar também 7 colheres de sopa. Estou juntando esses ingredientes à nossa esponja, tá, gente? Lembrando que eu comecei a preparar esse pão hoje, era 8 horas da manhã, tá, gente? Eu fiz a renovação do fermento, deixei 2 horas de prazo descansando o fermento nos vidros. Aí depois eu medi 300 ml do fermento e fiz a esponja com trigo, tá, gente? Eu deixei descansando até às 6 horas da tarde. E agora, 6 horas da tarde, eu estou amassando o meu pão. Coloquei também, como vocês viram, um ovo e uma colher de chá de sal, tá, gente? Colherzinha de sobremesa de sal. E olha como que ficou minha massa. Eu usei em média aqui 600 gramas de farinha de trigo. Não medi certinho a farinha de trigo, não pesei, gente, mas foi um pouco mais de meio quilo, tá? 600 gramas. Esfarinhei as formas que vou usar para colocar os nossos pães, a bancada, e vou abrir a minha massa, gente. Vou partir a minha massa ao meio. Se quiserem pesar, gente, para ficar no mesmo tamanhozinho o pão, tá? Podem estar pesando também. Eu não vou pesar, não. Eu vou medir mais ou menos o peso aqui na minha mão. E vou abrir a massa para enrolar nossos pães. Vocês podem estar fazendo os pães no modelo que vocês preferirem, tá, gente? Agora eu vou explicar aqui para vocês, enquanto eu modelo os pães, sobre o horário, gente. O pão com fermento natural, gente, é bem demorado para crescer. Se você quiser assar o seu pão no período da manhã, igual eu faço, eu gosto de assar 8 horas da manhã. Então, eu começo um dia antes, 8 horas da manhã, fazendo a renovação do fermento, né? Que é a minha isca que tá na geladeira. Eu deixo guardadinho na porta da geladeira. E aí, eu faço a renovação, deixo 2 horas de descanso para fermentar. E faço a minha esponja, gente. A esponja, eu uso 300 ml de fermento com um pouco de trigo para fazer ali aquela massinha bem mole. E deixo ela descansando, embrulhada ali num paninho, em um lugar mais quente da casa, até as 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde eu termino de amassar o pão, gente, fazendo aí essa receita que acabei de passar aqui para vocês. Aí depois de modelar os pães, gente, eu deixo a noite toda descansando no forno, tá, gente, para crescer os pães. Aí, no outro dia, 8 horas da manhã, os pães já tá bem crescido, eu posso tá assando os pães. O clima pode estar chuvoso, fresco, que cresce, tá, gente? Eu ainda não fiz quando tá frio, né? Eu ainda não fiz no clima de frio. Mais fresquinho, com chuva, eu fiz, cresceu normal.
Mas quando o clima tá mais quente, cresce melhor, né, gente? Então é isso, gente. Eu vou modelar os pães, deixar crescer a noite toda. Amanhã, 8 horas da manhã, eu volto para mostrar para vocês como que ficaram. E vou estar levando para assar e trago para vocês também como que ficou depois de assado. É maravilhoso esses pães, gente. Essa receita é uma receita pequena que vai render 2 pães médios. Dá para fazer aí em casa para sua família, né? Sem falar, gente, que é muito mais saudável esses pães com a fermentação natural de batata. E agora, gente, 8 horas da manhã, olha como que tá nossos pães, bem crescido. Coloquei eles bem fininho, pequenininho na forma e ficaram desse tamanho. Vou assar a 180 graus, só a parte inferior ligada por 40 minutos. Depois eu ligo a superior para dourar nossos pães. E ficou assim, gente, lindo, fofinho. Agora eu vou passar uma margarina neles para ficar bem macio, tá, gente? Eu gosto de passar a margarina que fica com a casquinha macia. E uma cor mais bonita também, bem brilhosinho. Espero que gostem aí dessas receitas que eu passei, gente, do fermento e da renovação do fermento e da receita do pão caseiro. Se quiserem fazer em maior quantidade, gente, vocês têm que aumentar na hora de fazer o fermento a quantidade de água e aumentar uma batata, tá? Espero que tenham entendido. E o pão assim natural tem que fazer para ir praticando, tá, gente? Descobrindo detalhes aí e aperfeiçoando ao seu modo, tá bom? Quero agradecer a vocês pela atenção, pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, tá, gente? Comentar aqui nos comentários, é muito importante para o canal, vamos fazer crescer esse canal. Estou precisando muito aumentar as horas desse canal, gente. Então assistem os vídeos até o final e compartilhem bastante. Quero agradecer a vocês pela atenção, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!